O meu nome é Pedro de Freitas e desempenho as funções de professor bibliotecário no agrupamento de escolas de Fornos de Algodas. O livro que vou apresentar-vos hoje tem como título O Diário de um Mago e tem 204 páginas. Foi escrito por Paulo Coelho. A edição que li foi a quarta, publicada em 2005 pela editora Pergaminho. O autor nasceu no dia 24 de agosto de 1947 e encontra-se vivo. Na época em que o autor escreveu este livro, na década de 80 em Portugal, ao nível da música, deu-se um boom do rock português. Surgiram imensas bandas tais como Chutes e Pontapés, Táxi, Mão Morta, Delfim, GNR, o HF, Sétima Legião e muitas outras. Como a internet ainda não existia, ouvíamos as músicas destes grupos na rádio, num disco vinil ou numa cassete. E ao vivo, claro. Paulo Coelho escreveu várias obras, entre as quais destaco uma que surgiu na sequência deste Diário de um Mago, que se chama O Alquimista. Escreveu também Brida, que é a história de uma jovem que conhece um mago a quem lhe pede ajuda. Maktub é uma palavra de origem árabe. Maktub está associado a algo que tinha que acontecer. É como uma sina. E 11 minutos. É um livro mais aconselhado para maiores de 18 anos, entre muitos outros livros. Este livro, que faz parte do género narrativo, foi publicado em mais de 150 países e já vendeu mais de 210 milhões de exemplares. Como é um diário, dizemos que faz parte da literatura diarística. Escolhi este livro porque faz agora precisamente 15 anos que li esta obra, cuja história acaba em Santiago de Compostela, cidade situada na Galiza, em Espanha. Os caminhos de Santiago são os percursos que remontam ao século IX e que levam os peregrinos até Santiago de Compostela. Existem vários caminhos, nomeadamente o português e o francês. A concha é o símbolo desses peregrinos. Reza a lenda que um pastor, certa noite, vira uma luz brilhante onde, supostamente, os restos mortais do apóstolo Tiago, São Tiago, foram enterrados. Essa área ficou conhecida como o Campo da Estrela, que derivou para Campo da Estela, Compostela. E esse povoado foi crescendo e construiu-se, à sua volta, a Catedral de Santiago, que alberga o túmulo de Santiago. De forma geral, este livro retrata a história de um peregrino nesse lendário caminho, com as suas paisagens e os seus perigos, em busca da sua espada e de uma sabedoria ancestral. Esta obra é uma parábola sobre a necessidade que cada um de nós tem para encontrar o sentido da vida. A personagem principal é o próprio autor. Por isso, dizemos que o narrador é autodiegético. Também há muitas personagens secundárias. São pessoas comuns com quem o narrador se cruzou. A personagem que mais gostei foi Petrus, porque foi o guia perfeito. Ensinou as práticas de Rama, que é uma ordem religiosa, através de muitos exercícios, entre os quais destaco, por exemplo, o exercício da semente, para um renascer de novo, o exercício da água, que desperta a intuição, o exercício da crueldade, para acabar com os pensamentos incômodos, o exercício do globo azul, para despertar o entusiasmo, o exercício da audição, para ajudar a tomar a decisão correta, etc. O espaço, o local descrito que destaco foi quando o narrador e Petrus passaram por Logronho e assistiram a um casamento. Nesse baile, descreve-se a arte da sedução através dos olhares que eram trocados entre dois jovens e como a dança pode aproximar ainda mais duas pessoas. O momento da ação que gostaria de ter vivido foi o início da história, quando o narrador estava sentado numa esplanada, à tarde, perto de um jardim, com tudo pronto para iniciar uma aventura única.
saber que ia percorrer a pé, sem telemóvel, cerca de 700 km, maioritariamente no meio da natureza. Os dados apontam que, anualmente, cerca de 300 mil pessoas fazem o caminho a pé, de bicicleta, de carro ou a cavalo. Ao nível da categoria narrativa ao tempo, esta história desenrolou-se no verão de 1986, conforme se pode deduzir no prefácio desta edição. Agradou-me o final da história porque o narrador partilhou as aprendizagens que fizera, nomeadamente o que é o bom combate. São vários os excertos que gostei de ler. De seguida, vou ler uma das minhas passagens preferidas na página 137. Nos primeiros séculos do Caminho de Santiago, à medida que refluíam de toda a Europa peregrinos, padres, nobres e até mesmo reis que queriam prestar a sua homenagem ao santo, também chegaram assaltantes e bandoleiros. A história registra inúmeros casos de roubos de caravanas inteiras de peregrinos e de crimes horríveis cometidos contra os viajantes solitários. Tudo se repete, pensei eu com os meus botões. Por causa disso, alguns nobres cavaleiros resolveram dar proteção aos peregrinos e cada um deles encarregou-se de proteger uma parte do caminho. Mas assim como os rios mudam o seu curso, também o ideal dos homens está sujeito a mudanças. Além de espantar os malfeitores, os cavaleiros andantes começaram a disputar entre eles quem era o mais forte e o mais corajoso no caminho de Santiago. Não tardou muito e começaram a lutar entre si, e os bandidos voltaram a agir imponentemente nas estradas. Esta obra fez-me refletir sobre a pressa de chegar, que não devemos ser intransigentes, nem ficar inflexíveis nem cegos com determinado objetivo nosso, com a chegada, seja o que for. Mais importante do que obter isso é a caminhada até chegar lá. É prestar atenção, sem ânsias. Ao ler este livro, na altura, aprendi o significado de 3 palavras novas. Bandoleiro é um nome masculino, sinónimo de assaltante, bandido, ladrão. Áspide é um nome feminino. Na zoologia é uma víbora. No sentido figurado, uma áspide é uma pessoa malévola, é uma má língua. Vicinal é um adjetivo de 2 géneros que se refere a vizinho ou vizinhança. Por exemplo, uma estrada vicinal é uma estrada que liga aldeias ou localidades próximas dentro de um concelho. Para finalizar, tendo em conta que recentemente se comemorou o Dia Mundial da Poesia, eu gostaria de declamar-vos um poema que eu gosto muito de Ricardo Reis. Para ser grande, sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe tudo quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive.